Se há uma coisa que os seres humanos entendem, é de criar estruturas. Das pirâmides do Egito aos aquedutos romanos, civilizações foram erguidas junto com grandes construções que eram cruciais para o uso das pessoas e a melhoria da qualidade de vida da população como um todo. E é claro, tudo não poderia ser diferente nos dias de hoje. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 7 maravilhas da engenharia humana. Estação Espacial Internacional. Conhecida também como ISS, a Estação Espacial Internacional é a maior estrutura já montada no espaço pela humanidade. Isso foi possível graças ao esforço mútuo de 15 nações, em especial Estados Unidos e Rússia, fazendo com que um imenso e moderno laboratório para a observação da Terra e do espaço fosse construído, além de ser usada também para outros experimentos em ambientes com baixa gravidade. Com um custo aproximado de 150 bilhões de dólares, sua construção teve início em 1998, sendo finalizada oficialmente em junho de 2011. Ela tem 109 metros de largura, 73 de comprimento e 20 de altura, pesando aproximadamente 45 toneladas. A plataforma orbita a Terra a uma altitude de mais ou menos 400 quilômetros, a cerca de 28 mil quilômetros por hora. Isso significa que em apenas 1h30, a ISS consegue dar uma volta no mundo. A estação espacial é composta por vários módulos. Mais do que uma conquista tecnológica, ela é uma conquista humana e simboliza o melhor da colaboração entre nações historicamente rivais para um bem em comum. Impressão de casas e órgãos. Se há alguns anos ficávamos felizes em imprimir uma imagem de nosso artista favorito ou a letra daquela música preferida, a tecnologia já ultrapassou os limites da criatividade. Já temos impressoras 3D, que podem imprimir objetos tridimensionais, como acessórios, ferramentas, até mesmo casas e órgãos humanos. É isso mesmo! Já existem impressoras 3D gigantes que conseguem imprimir casas a partir de material reciclado, dispensando mão de obra humana e podendo produzir várias residências em poucos dias. Essas impressoras gigantes foram projetadas para construções simples, utilizando matéria-prima barata e pouca mão de obra, fazendo com que o preço da casa seja acessível. Ela faz o uso de uma mistura especial de concreto e vai dispensando o material nos moldes. E enquanto seca, recebe telhados, portas e janelas. Incrível, não é mesmo? E fica ainda mais quando o assunto é a medicina. A tecnologia já pode imprimir próteses perfeitas ou fazer análises prévias de cirurgias. Os avanços têm sido tão grandes que a reprodução de órgãos através da bioimpressão permite dar uma nova esperança às pessoas que estão na fila de espera por transplantes. Uma equipe da Universidade de Tel Aviv, em Israel, apresentou um protótipo de coração humano impresso, com uma estrutura de tecidos e vasos sanguíneos. No entanto, a vascularização ainda é precária. O material biológico para a impressão ainda não é suficientemente estruturado e há dificuldades em fazer o órgão realizar suas funções principais. Mas isso era algo impensável 10 anos atrás. Quem sabe até onde a impressão tridimensional pode chegar daqui a mais uma década? Fusão nuclear.
A energia de fusão nuclear é uma ferramenta que promete se tornar uma realidade em vários países, como alternativa para uso de energia limpa. Para que ela ocorra, é necessário que os núcleos de átomos se aproximem o suficiente para ter interação, vencendo a repulsão eletrostática, exigindo que os núcleos tenham uma temperatura da ordem dos 100 milhões de graus Celsius, quando a matéria fica sob a forma de plasma. Para que o processo dê certo, o plasma deve ser mantido confinado numa determinada região do espaço e por um tempo suficientemente longo, o que torna esse processo muito difícil. Em outras palavras, seria necessário criar uma espécie de sol para obter uma reação desse tipo. Impossível? Nem tanto. Recentemente, a China testou com sucesso um dispositivo chamado tokamak, que se utiliza do confinamento magnético para aprisionar e aquecer o plasma, sem que o calor escape e derreta tudo em volta. Ali, as temperaturas podem ultrapassar em até 10 vezes a do Sol, ou 150 milhões de graus, facilitando o processo da fusão nuclear. Algo parecido e ainda em maior escala está sendo desenvolvido pela União Europeia, mas o projeto só deve ficar pronto em 2025. Nas próximas décadas, essa deve ser a principal fonte de energia em todo o planeta, eficiente, limpa e segura, já que não libera resíduos radioativos. Antonov 225. Se você é daqueles que fica maravilhado com invenções realmente grandes, o Antonov 225 é o tipo de engenharia que vai fazer você ficar de queixo caído. Considerado o maior avião do mundo, ele é um modelo único que foi fabricado pela ucraniana Antonov, com o objetivo inicial carregar o ônibus espacial Buran, da União Soviética. Ele é um avião cargueiro, usado até os dias atuais para transportar cargas muito pesadas. O avião com 6 motores foi desenvolvido nos anos 80 e segue na ativa. Para voar, são necessários técnicos, mecânicos e pessoas responsáveis pela carga transportada, além de uma equipe principal composta por 6 pessoas, sendo o piloto, copiloto, 2 engenheiros de voo, um navegador e um operador de rádio. O peso máximo de decolagem é de 640 toneladas. O avião tem quase 20 metros de altura. Se fosse comercial, poderia tranquilamente transportar mais de 1.500 passageiros. Superpetroleiros. Você já ouviu falar em um petroleiro? Eles são um tipo particular de navio-tanque usados para o transporte de petróleo bruto e derivados. Existem 4 verdadeiros monstros circulando por aí, os superpetroleiros da classe T1. Eles compreendem alguns dos navios mais fascinantes já desenvolvidos. Estamos falando de 4 dos maiores superpetroleiros de casco duplo do planeta e as maiores embarcações atualmente navegando pelos mares. Para se ter ideia, um navio desse tem cerca de 380 metros. Totalmente vazio, ele pesa mais ou menos 440 mil toneladas e pode transportar mais de 3 milhões de barris de petróleo. Carros autônomos. 2 coisas estão com os dias contados no planeta: o uso dos combustíveis fósseis e o estresse no trânsito. Calma, não estamos falando sobre carros voadores, e sim de uma realidade que muitas pessoas já experimentam no mundo: ter um carro elétrico com muita autonomia. Esses veículos são abastecidos por um ponto de recarga,
e contam com baterias que promovem torque instantâneo, o que aumenta a eficiência e o desempenho do veículo, além de promover muito mais silêncio, melhora da resposta e da dirigibilidade do veículo, e muito mais conforto para quem o utiliza. E falando em conforto, as empresas não param por aí. Carros parcialmente autônomos já existem e totalmente autônomos já estão sendo desenvolvidos, sendo que a previsão é que em 2025 esses transportes representem 4% de todos os veículos vendidos. Em 2035, espera-se que esse número suba para 75%. Já pensou em apenas digitar o seu destino e não se preocupar mais com nada? É isso mesmo! Sistemas de câmeras, sensores e rastreadores integrados em carros autônomos permitem detectar pontos com muito mais precisão do que nós. Eles também contam com controles de velocidade, total percepção e orientação necessárias para uma direção segura, sendo que todos os dados recebidos por esses equipamentos são enviados a uma unidade de controle. A grande vantagem é que esses equipamentos fazem uma verdadeira varredura do ambiente ao redor, permitindo que ele enxergue em 360 graus. Uma vez que a precisão será bem maior do que os olhos humanos, esse avanço na tecnologia pretende diminuir drasticamente a realidade dos acidentes de trânsito ao redor do mundo, quando grande parte da frota já for autônoma. Cofferdam. Você já se perguntou como imensos pilares de pontes podem ser concretados dentro da água? Uma das técnicas mais usadas é o Cofferdam, que serve até mesmo para a construção de estruturas subaquáticas. Ele consiste em um invólucro temporário feito dentro de um corpo d'água, permitindo que uma área seja fechada e fique seca, para então estabelecer um lugar seguro onde os trabalhadores possam fazer suas tarefas. A estrutura precisa ser incrivelmente resistente para suportar a pressão da água e, por isso, é geralmente de aço, podendo ser desmontada após a conclusão do trabalho. Em outras palavras, cofferdams funcionam basicamente como uma represa e, após ser removido, tudo volta ao seu fluxo natural. Essas são as provas de que as mãos humanas são capazes de fazer muito mais do que a maioria poderia imaginar. Qual dessas maravilhas da engenharia você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários. Até a próxima!